Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omegavet Imagem Veterinária, Fórmula Equivalente Farmácia de Manipulação, Medicilab Diagnóstico Veterinário, Pet Comfort Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet Pet Shop, Rafaela Passos Harmonização Facial, Depil Action, um apoio Academia Time for Fit, Personal Wellington Test, Angelife Construtora, Vet Conectada e Essência Imóveis sob medida. O Diário Cast começa agora! Salve, salve internautas, Diário Cast de número 14. E agora a gente vai falar de um assunto que a gente espera nunca precisar. Não é mesmo, doutor Ricardo Arruda? Tudo bem? Prazer. Sou o Ricardo Arruda aí, estamos aí para tirar algumas dúvidas aí sobre ortopedia e traumatologia. E explica para as pessoas por que eu abri desse jeito o programa, né? É porque geralmente quando eu costumo aparecer ali no cenário ali é porque alguma coisa de errado aconteceu significativa. Então, geralmente o pessoal não fica muito feliz. Aí a gente fala de fraturas complexas, perdas ósseas por acidentes, infecções e até tumores, né? E me fala uma coisa, como que você escolheu essa área, né? Porque reconstrução óssea é bem específico dentro da ortopedia. A área da reconstrução óssea é uma área, é um nicho pequeno dentro da medicina que a gente tem hoje no país. A gente tem em torno de 300 especialistas credenciados aí no país, porque é uma área complexa de casos que requerem muita atenção. E eu acabei me interessando isso já quando era pequeno. Eu tive um irmão que tinha deformidades, né, ósseas, craniofaciais. Então, desde pequeno, eu tive uma íntima relação com o hospital. E isso sempre me levou a aquele desejo de criança, quando a mãe fala, o que você quer ser quando você vai crescer? Eu sempre falei médico. E dentro da medicina, eu sempre quis partir para a área de tratar deformidades, né? E eu acho que tratar deformidade, né, ou essas lesões aí muito graves, é você devolver a dignidade para alguém. Então, isso para mim sempre foi uma coisa que me encantou muito, que eu acho que o intuito da medicina é sempre você ajudar alguém. E a deformidade, seja ela por uma sequela de um trauma, ou seja ela por um defeito congênito, né, que a pessoa nasce com algum desse tipo de problema, é a área que mais me encanta. Então, eu tracei a minha carreira aí praticamente inteira buscando poder tratar isso baseado nas experiências que eu tive lá infantil. Lá na infância, né? E tem Isso. algum médico na família, alguém que seguiu medicina? Não, eu fui o único sem cabeça aí da família, né? Eu venho de uma família aí de engenheiros, advogados e tudo mais, ninguém se enveredou para a área da medicina, eu que realmente tô desbravando esse caminho aí pela minha família. Explica pra gente o que é a reconstrução óssea. A reconstrução óssea, o próprio tá meio que implícito no nome, né? A gente trata basicamente alterações onde você precisa literalmente reconstruir aquele osso. A gente basicamente trata infecções ósseas, é uma coisa que a gente trata bastante, a famosa osteomielite, né? Trata deformidades, né? Quando a gente tem algumas deformidades congênitas complexas que elas não podem ser corrigidas de maneira aguda, por exemplo, né? Eu não posso ir lá e fazer uma cirurgia onde sua perna vai sair retinha, ou o braço, enfim, vai sair retinha no próprio ato cirúrgico único. Então, às vezes, a gente precisa fazer um tratamento para corrigir isso de uma maneira mais gradual. E também isso envolve traumas de grande energia, onde a gente tem perda óssea. Então, é basicamente reconstruir ossos para tentar gerar o melhor alinhamento e função para aquele membro. Nossa, a gente tá até conversando agora há pouco, né? E tem eventos que fazem com que aumente a sua demanda, né? Sim, com A gente falou certeza. da descida das escadas de Santos, que é muito tradicional aqui na nossa cidade, mas acho que isso é um dia de plantão intenso, né? Com certeza. Eu acho que um dos primeiros plantões, né, quando eu acabei minhas especializações aqui em Santos, era o dia da descida das escadas de Santos, cara. Eu tenho um certo trauma com a descida das escadas de Santos, porque acho que foi um dos dias que eu mais fiz cirurgia na minha vida. Foi um evento, assim, canônico na minha carreira médica, assim. Eu tive
um fluxo cirúrgico nesse dia que, assim, eu, pelo menos até hoje, aí, esse tempo todo aí, eu não encontrei outro igual, cara. Nossa. Mandar até um abraço aqui pro Marcelo Coelho, que foi o fundador, né, e até hoje é o organizador da descida das escadas de Santos. É um evento conhecido nacionalmente, né, mas ele é meio complexo em relação aí à dificuldade ali dos atletas, né, a zona de perigo que eles se colocam, né, pra estar fazendo acontecer o esporte. Eu vou mandar um abraço pro Marcelo também, porque ele me gerou bastante trabalho, viu? Tá certo aí, Marcelo, tá vendo só, gerando demanda lá na Santa Casa, né, que Foi, esse dia foi na Santa Casa. você vê. E quais são as situações mais comuns que esse tipo de cirurgia é necessário? Hoje, basicamente, assim, a maior demanda que a gente tem para reconstrução óssea são dois cenários. Um é o próprio trauma de alta energia, né? Conforme a tecnologia foi melhorando, os motores foram melhorando, as velocidades foram aumentando, então a complexidade do trauma foi aumentando também. E então isso é com certeza um grande setor que a gente precisa atender ali quando a gente tem traumas. Por exemplo, moto versus caminhão, que não é raro de acontecer, a gente tem perda de segmentos ósseos, a gente atua bastante nisso. E infecção. Infecção também é um outro grande nicho. Deformidades congênitas, que é uma parte que eu gosto bastante, mas graças a Deus não são tão frequentes, porque são casos assim muito complexos, como eu tive lá da minha família, é um caso peculiar, mas a gente atua muito nessa área aí de traumas de alta energia e de infecções. A gente até conversou, né, que na pandemia também houve um aumento de demanda de motoqueiros, né? Durante esse período da pandemia, né? É até engraçado de imaginar, né? Porque, assim, a gente entrava nos hospitais, né, na época de pandemia, o hospital parecia um mausoléu, tava vazio, assim, a parte ortopédica, né, quando você ia para a parte ali da clínica médica, realmente tava cheio, tava lotado, e o pessoal pela reclusão ali que teve que fazer pela própria pandemia, você imaginaria que o número de acidentes cairia muito, e na verdade não foi isso que aconteceu. Nessa época eu trabalhava ainda bastante em São Paulo, ainda trabalho bastante em São Paulo lá também. Eu acho que pela demanda de delivery, o pessoal aí, motoboy, acabou trabalhando bastante, eles se envolveram em bastante acidentes. Então eu também trabalhei bastante aí na época da pandemia, cara. Pra quem acha que o pessoal ficou em casa aí, curtindo a pandemia, os médicos, né? Que era só os casos de Covid, você estava ali tratando ali, né? Não, muito pelo contrário, cara. O Covid deu bastante trabalho pra gente também. E doutor, me fala uma coisa, você falou agora de motores, né? Me deu um insight aqui, também tá fora do script aqui. Um carro em alta velocidade, né? É aberto o airbag. Ele é pra salvar ou ele gera traumas? Geralmente dizem que arrebenta a face inteira, né? Você já pegou um caso desse de abertura de airbag? Então, o airbag, ele efetivamente salva vidas, mas ele também gera um trauma, né? Ele ameniza o trauma, na verdade, né? É pra salvar, né? Você É. tá em alta velocidade, vai salvar a tua vida. Ou não, né? A função do airbag é tentar salvar o TCE, né? O trauma crânioencefálico, Tá. certo? Que é a principal causa de morte em acidentes automobilísticos. Mas ele efetivamente salva, mas ele gera outros traumas, né? Só que aí, geralmente os traumas do TCE, aí a gente tem que chamar aqueles amigos bucomaxilo, porque quando começa a quebrar a face ali, aí é uma outra região ali que aí a gente tem esses colegas aí para nos ajudar, graças a Deus. Mas geralmente também acaba quebrando outros ossos, né? Numa velocidade maior, Sim, né? assim, eu costumo falar, né? Motoqueiro, né? A gente opera basicamente todo dia. Porque o motoqueiro, ele não precisa estar errado para ele se machucar, Sim. certo? Apesar de que até hoje, todos esses anos aí, eu nunca peguei um motoqueiro que estava errado. E na rua nunca vi um que tava certo. Mas o acidente de carro, quando ele gera fraturas de membro no geral, são fraturas mais complexas. Porque pro paciente que está dentro de um carro, sofreu uma fratura de membro, o grau de energia foi elevadíssimo. Então, são fraturas mais complexas. O motoqueiro, ele sofre mais fratura, mas se você fizer a média geral, são fraturas menos complexas. Quando o paciente que está envolvido no acidente, ele está dirigindo o carro, pilotando o carro, e ele tem esse evento que gera fraturas, geralmente essas fraturas são significativamente mais complexas. Ó, vou fazer uma pegadinha com você. O doutor Rui César, né? Que foi o episódio anterior aqui. Sim. Ficou assim na hora que eu falei. Vamos falar de automobilismo. Tá saindo também um pouquinho do script aqui. O
O acidente ali do Ayrton Senna, né? Você lembra desse acidente? Sim, com certeza. Marcou todo mundo. Marcou todo mundo. Ele teve alguma quebra óssea ou foi só realmente ali o crânio ali? Porque parece que ele saiu inteiro do carro, né? Não teve nenhum... Então, parece que ele teve, acho que, fratura dos 2 punhos, né? Que é um assunto que me interessa bastante. Eu gosto bastante, né, de automobilismo também. Ele teve, acho que, se eu não me engano, ele teve fratura dos 2 punhos, mas o evento que envolveu a morte dele foi a perfuração do crânio, né? Pela própria barra de direção. Mas a desaceleração que ele teve de 300 a 0 em poucos segundos, com certeza gerou outras fraturas. Aqui a gente não teve amplo acesso à autópsia do Senna, mas se eu não me enganar aqui, eu acho que ele teve fratura dos braços pelo próprio mecanismo de trauma de desaceleração ali contra o muro, mas obviamente o que levou ele ao óbito foi o trauma crânioencefálico, que é a função inclusive do airbag. Na Fórmula 1 fica muito exposto ali, né? Os pés eles ficam dentro ali do cockpit, né? Teve até 2 dias antes desse mesmo acidente dele, teve com aquele rapaz que morreu, né? O Ratzenberger. E depois teve com o Barrichello um dia antes, né? Sim. Todos eles tiveram várias fraturas, né? Porque... Inclusive, o Nelson Piquet, se eu não me engano, ele fez uso do aparelho de Lizarov por uma fratura num acidente. Ele teve um acidente, eu acho que deve ter sido em... Enfim, eu não lembro qual foi o circuito que ele teve acidente. Ele teve uma fratura de tíbia, o osso da canela, que estraçalhou o osso dele e ele precisou usar um fixador externo aí para poder se reabilitar e voltar a competir. É que o primeiro impacto no carro, né, ele tem o bico fino, né? Primeira coisa que vai é a perna. Os pés vão lá dentro, né? Eu já vi alguns vídeos deles entrando no carro, é muito... Né? Hoje em dia a Fórmula 1 tá muito avançada no sentido de segurança, né? Tanto que eles colocaram agora aquela grade na frente e tudo mais. Mas antigamente os caras eram loucos, né? O jeito que eles andavam com aquele carro. E dirigia né? deitado, né? Com muito menos recurso eletrônico para tentar fazer a assistência de direção, né? Que hoje tem bastante. Né? Pô, quem tiver curiosidade, depois vê lá no YouTube a diferença de um carro hoje pilotado, né, por um carro daquela época, assim, a dificuldade, né, e até o acesso à parte de segurança e também de tecnologia. É outra, totalmente, assim, os caras eram loucos. Outro esporte, parece, Outro esporte, né? Meu. Ali o cara, ele lutava pela vida dele também ali, né, Exato. Porque 350 por hora num carro que não tinha... Tirando a mão do volante pra trocar marcha. Tirando a mão do volante pra trocar a marcha, a gente tá conversando isso até no Rui César, né, de Interlagos, né, que o Senna teve aquele problema no ombro, né, por conta disso. Ele teve problema no ombro, teve um buraco na mão que ele fez não lembro quantas voltas segurando o câmbio, né? Então, assim, é um outro esporte, cara. Hoje o cara não tira a mão do volante em nenhum momento, inclusive pra segurança dele, né? Videogame, né? Tá ali pilotando videogame, né? Um belo videogame. Quais são as principais técnicas que você usa hoje? Tem muita coisa nova surgindo? Tem, cara. A reconstrução óssea, eu sou suspeito para falar, sou apaixonado por essa especialidade, então eu invisto bastante tempo para procurar novas formas de tratamento. Costumo viajar frequentemente para fora para conversar com outros colegas. A gente, dentro da nossa própria sociedade, tem que é a Zame Brasil, quem tiver interesse, inclusive, pode procurar. A gente tem programas de treinamentos onde a gente vai conversar com colegas de outros países para poder dividir experiências. Então, frequentemente, a gente participa aí desses eventos para poder dividir. Por exemplo, uma cirurgia muito falada aí nas redes sociais sobre a especialidade de reconstrução óssea é a cirurgia que aumenta as pessoas de tamanho. Isso. Eu ouvi falar isso há pouco tempo agora. Isso é uma coisa que a reconstrução óssea faz. A gente alonga ossos também, né? A gente não trata só esses eventos. É uma cirurgia mais de fim estético, não é uma coisa que a gente faz diariamente. A gente trata mais isso seguinte aquelas situações aí que a gente acabou conversando. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito frequente. Recentemente, agora, no final do ano passado, a gente participou junto da Zame num treinamento lá em Dallas, no Texas. Porque até bem pouco tempo atrás, no Brasil, isso aí até mês passado praticamente, a gente não tinha um dispositivo que poderia fazer esse alongamento de uma maneira... pelo menos visualmente, menos agressivo, né? Porque o pessoal olha aqueles fixadores, né? A reconstrução óssea está muito ligada ao fixador, mas não é especialidade de fixador. A reconstrução óssea lança a mão de vários artifícios para poder ter o resultado final.
Mas o fixador é o principal meio que a gente consegue aí fazer esses alongamentos ósseos. E aí agora tá chegando um novo tipo de dispositivo que ele fica por dentro do osso para poder fazer esse alongamento ósseo. Então a gente foi lá pro Texas, passou alguns dias lá conversando com colegas lá que fazem a mesma coisa lá nos Estados Unidos para poder treinar isso daí, participamos de cirurgias. Fizemos treinamento intensivo aí por alguns dias. A gente estava numa comitiva aí de quase 20 médicos aí, que se for ver é quase 10% da especialidade aí, para poder trazer isso para o Brasil. Então a gente sempre está empenhado em trazer esse tipo de melhorias e estudar continuamente. Teve um episódio que a gente foi para uma outra cidade lá nos Estados Unidos, lá para Palm Beach, na Flórida, que acho que é até um pouquinho mais famosa, para a gente poder tratar deformidades complexas com um sistema de navegação computadorizada, para ter a melhor correção possível, tratamento de pés diabéticos, para poder fazer uma técnica para melhorar a condição do pé diabético, evitar complicações que podem decorrer dessas doenças. Então, assim, é estudo frequente. Frequentemente a gente está procurando novas técnicas, porque casos complexos não tem uma única solução. E também não dependem de só um profissional. Geralmente esses casos são de tratamento multiprofissional. A gente precisa muito da ajuda no tratamento desses doentes de outros médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, que são parte ativa desse tratamento. Geralmente tem um capitão do navio ali, mas toda a equipe é importante para fazer esse barco funcionar. E realmente a gente precisa de muito estudo e muito auxílio também de outros profissionais. Ó, doutor, eu fiquei curioso e acredito que os inscritos aqui do canal também ficaram curiosos em relação a essa intervenção que faz com que a pessoa cresça, né? O aumento aí do comprimento do osso. Isso já é possível no Brasil? E a pessoa consegue ganhar até quantos centímetros de altura aí numa... Então, assim, já é possível no Brasil, isso é uma técnica que já pode ser realizada há um bom tempo. A diferença é que agora a gente consegue fazer de uma maneira diferente. A gente consegue fazer com implantes que ficam por dentro do paciente, sem o paciente precisar usar um fixador externo, popularmente a gaiola, né? E, teoricamente, a gente pode ganhar 5 centímetros por segmento ósseo. Então, se a gente levar, por exemplo, a perna, a gente tem o fêmur, a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula conta como se fosse uma unidade óssea. Então, teoricamente, você pode ganhar até 10 centímetros Olha só que loucura. de altura aí, com uma boa margem de segurança para não ter complicações. E a mobilidade do paciente fica a mesma. Sim, mobilidade preservada, requer um trabalho intenso de fisioterapia, né, para que evite as complicações, mas sim, uma vez finalizado o tratamento, vida normal. A gente conversou um pouco antes do programa. Eu tive agora um incidente na minha família, até falei do meu pai, que teve que sofrer ali uma amputação no dia de ontem, antes dessa gravação. E aí você falou que existem alguns tratamentos hoje que podem precaver, eu vi o que você falou, né, sobre o pé diabético. Que você explicasse um pouco também sobre essas alternativas que hoje se tem, né, na medicina, que podem evitar, às vezes, o fatal, né, que seria, na verdade, a amputação. O diabetes, no geral, é um dos maiores custos que a gente tem hoje com a saúde, tanto pública quanto privada aí no Brasil. E uma das principais complicações que acometem aí o diabetes é o pé diabético, né? O Charcot, né? O pé de Charcot. E o problema do pé de Charcot é porque ele tem uma evolução que é trágica, né? Ele começa a abrir feridas, começa a ter infecções aí nesse pé e não é raro necessitar de amputações. Numa dessas viagens aí que a gente fez aí em busca de conhecimento, a gente conversou com um colega que tem aí um número significativo de pés tratados e eu já até tem alguns casos que a gente está dando seguimento com resultado significativo de pelo menos estagnar essas amputações que são muito frequentes e em escada, né? Como se fosse uma escada no pé diabético. Começa cortando o dedo, depois corta o meio do pé, depois corta o calcanhar e por aí vai até chegar ao nível da coxa. Então é uma técnica que a gente consegue fazer aí com fixadores específicos para aumentar a quantidade de sangue nesse pé, que é o principal problema aí que gera essa doença, para poder prevenir com que essas amputações se tornem frequentes e cada vez mais agressivas. Doutor,
que é transporte ósseo, né? Parece ficção científica, né? Mas explica pra gente, né? É real mesmo isso? É real, existe, é uma técnica bem difundida, né? Ela veio originalmente lá da Rússia, de Kurgan, pelo Lizarov, Gavril Abramovich Lizarov, é o idealizador dessa técnica e desse sistema de fixador aí que a gente vê. É recente? Não. Não, é uma técnica já bem difundida e bem conhecida. Ele era de Kurgan, Kurgan fica na Sibéria, então, assim, para isso difundir para o mundo Nossa. numa época onde não existia internet, então é um negócio bem sedimentado. O transporte ósseo, basicamente, ele serve para tratar falhas ósseas. Muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, um caso de um trauma grave, onde o paciente sofre um acidente, ele perde literalmente um segmento ósseo. A gente consegue usar o próprio osso dele ali que ficou ali com ele para criar um osso novo. Então a gente acaba levando um fragmento de osso de um segmento para outro segmento e criando o osso novo. Isso serve para tratar essas falhas ósseas de trauma, serve para tratar também infecções, onde tem aquela exposição óssea de longa data. Então é uma técnica assim muito efetiva, com muitos bons resultados. Nossa, bom saber, viu? E como que funciona o uso de enxertos? Pode ser do próprio paciente ou precisa ser de um banco de ossos? É assim, o melhor que a gente pode encontrar aí para poder ofertar para o paciente é do próprio paciente, né? A gente tem alguns lugares que servem como estoque ósseo no corpo, né? Mas muitas das vezes esse estoque não é o suficiente para a gente poder preencher toda aquela falha que o paciente tem. O banco de osso é um dos melhores cenários que a gente tem, tanto na parte econômica, porque é relativamente barato, né? E de resultados para poder entregar para o paciente. O problema é que a gente precisaria facilitar o acesso a esse banco de osso, né? Que é uma realidade que a gente tem difícil acesso, mas quando temos acesso, realmente é uma área que é um enxerto que oferta grandes resultados aí pra gente. A medicina regenerativa já entrou na reconstrução óssea, por exemplo, célula-tronco, biomateriais. E isso já está no consultório ou ainda é pesquisa? Não, faz parte já do consultório, né? A gente convive com bastante colegas que fazem a parte regenerativa e durante a minha própria formação também eu fui colocado em contato íntimo aí com a medicina regenerativa. A gente usa muito aspirado de medula para tratar o próprio transporte ósseo. Tem uma técnica que a gente usa bastante, que vem aí da medicina regenerativa, que se chama terapia de ondas de choque. A terapia de ondas de choque, por exemplo, se você pegar a Alemanha e você sofreu uma fratura e você evoluir para uma não consolidação dessa fratura, o osso não colar, que a gente chama de pseudoartrose, o protocolo da saúde pública alemã envolve o tratamento com ondas de choque obrigatório antes de uma nova intervenção cirúrgica. Olha só, é um Então, protocolo. é um protocolo e isso, pela vivência, a gente tem até um caso interessante. Eu tive um paciente que ele teve um acidente de moto e ele teve uma perda de 22 centímetros de osso da tíbia, da canela. Meu Deus. Eu tive que fazer um transporte ósseo nele. Eu fiz esse transporte de 22 centímetros e cada centímetro que você transporta leva em torno de 40 a 50 dias para que ocorra a consolidação, para que aquele osso cresça. Eu utilizei muito da medicina regenerativa para fazer com que esse osso crescesse da melhor qualidade. Fiz terapia de ondas de choque bastante nesse paciente, fiz uso de concentrados de medula óssea nesse paciente. E depois de uma longa batalha, esse cara foi um guerreiro, assim, impressionante de ver a história dele. Hoje ele anda normalmente. É uma pessoa que você vê de calça na rua, você não Jamais vai imagina que ele imaginar, perdeu né? mais da metade da canela dele, entendeu? Que loucura, Isso meu. esse cara tem uma história Qual foi a impressionante. causa do acidente dele, você lembra? Ele tava de moto, parado num farol e foi atropelado por um motorista embriagado.
Meu Deus Ele do tava céu. parado, ele não tava nem andando. Esse, por incrível que Ah, pareça, ele não tava tava certo, errado. né? Esse Esse tava motoqueiro certo. tava certo, olha só, E né? aí ele pagou um preço alto disso daí, cara. Foi um tratamento longo, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu ofertar um excelente resultado. Eu até tinha separado aqui pra gente, né? Como a medicina regenerativa está mudando a reconstrução óssea. Acho que você já respondeu bem isso, né? E a gente pode falar um pouco das histórias e casos curiosos, né? Acho que você lidar com reconstrução óssea tem bastante casos para contar pra gente, tá? Tem algum caso que te marcou muito, seja pela dificuldade ou pela recuperação surpreendente? Tirando esse caso, que foi um caso surpreendente também, né? É até difícil, assim, né? Porque quando a gente fala de reconstrução óssea, a gente tá falando de tratamentos de longa data, né? A gente pega pacientes muitas vezes que já vem passando por alguns outros tratamentos, já são pacientes que já estão, assim, com as esperanças por um fio. Mas, assim, acho que pelo meu histórico de viés familiar, a deformidade tem um lugar especial no meu coração. E, assim, eu lembro de uma criança com pé torto congênito por uma síndrome lá, enfim, que ela tinha. E ela, literalmente, ela tinha uma dificuldade tão significativa para andar. Uma criança, se eu não me engano, na época que a gente fez o procedimento, ela estava em torno de 8 anos. Ela tinha uma dificuldade tão significativa para andar que ela não frequentava escola, ela nunca tinha usado um sapato, um tênis, ela usava um calçado adaptado ou uma havaiana que a mãe dela lá fazia numa configuração diferente para ela conseguir usar. E ela era uma criança acanhada, ela não conversava. Você conversava com ela, tentava brincar, porque sempre quando a gente vai tratar de criança, a gente procura criar um ambiente melhor ali para a criança, para ela se sentir segura. E ela não conversava. A gente encarou o tratamento aí, tratamos os 2 pés dela, e acho que foi uma das maiores alegrias que eu tive da medicina, foi colocar um tênis no pé dela. Isso foi Nossa, um negócio muito sensacional. legal. Ela retomou os estudos, então assim, foi uma coisa da minha carreira, assim, uma coisa marcante que eu tive certeza que eu tava fazendo o que eu precisava fazer. E é até emocionante, né? A gente É, acaba, né, ouvindo aqui, a gente acaba se emocionando, né? quem é pai É. sabe, Sabe, quem é né? pai sabe, né? A gente sabe a necessidade de uma criança dela interagir, dela estar brincando com outras crianças, dela gastar energia, né? Imagina você não ter os pés ali, né? E o emocional do paciente faz a diferença nesse tipo de tratamento? Com certeza. Toda vez que eu vou iniciar um tratamento com o paciente, eu falo que o tratamento precisa de 3 pilares, basicamente. Está relacionado diretamente à minha pessoa, que é ofertar o melhor tratamento possível e executá-lo da melhor maneira possível. O segundo é que ele tenha a assistência adequada possível, que aí entra essa parte multiprofissional, que ele consiga fazer uma reabilitação adequada, que ele tenha um suporte familiar adequado. E o terceiro é do próprio paciente. Medicina não é uma ciência exata, né? Então, muitas vezes você vai fazer um tratamento no paciente e ele tem uma boa expectativa, ele tem uma confiança que ele vai ficar melhor. Esse paciente muitas das vezes evolui maravilhosamente bem e não tem nenhum tipo de intercorrência, né? De eventos adversos durante esse tratamento. E muitas vezes você vai fazer o mesmo tipo de tratamento em um paciente onde ele está mais debilitado psicologicamente, você tem eventos adversos mais presentes. Então, sempre que a gente vai entrar nesse tipo de tratamento, eu converso muito com o paciente para entender como que tá o psicológico desse paciente para poder trabalhar em cima disso, porque isso estando bem, com certeza gera resultados melhores para o A paciente. gente tá até conversando aqui nos bastidores antes, né? Que às vezes existe o lado psicológico, né? Da dor, da fratura, de tudo, né? Então, às vezes ele tá com outro problema, né? Que é uma coisa mais da cabeça dele, não é necessariamente ali patológico, né? Exato, assim, é muito frequente quando a gente vê principalmente jovem em idade produtiva, né? Você pega, falando aí mais da minha área, um cara jovem, idade produtiva, trabalhando, sofreu um acidente, não sei o quê, e esse cara tinha uma namorada, ou ele tinha uns amigos dele, jogava bola no final de semana, e de repente, de um tempo pra cá, ele tá 2 anos na cama, numa cadeira de roda. Então, o psicológico desse cara não tem como não estar abalado. Então é um trabalho assim incessante,
da equipe, envolve conversar com a família inteira desse doente para poder fazer com que esse psicológico melhore bastante. Um dos fatores que melhora bastante é quando você opera esse cara e consegue colocar ele em pé praticamente no dia seguinte. Isso já é um fator que melhora bastante o psicológico dele. E aí parte do tempo que você precisa trabalhar isso diariamente. Eu tenho o costume de dar meu telefone para os meus pacientes, eu converso com eles pelo menos aí uma vez cada 2, 3 dias, mando mensagem para saber como é que eles estão. Porque eu acho que é uma parte importante ele saber que ele tem acesso a mim, que eu tô preocupado com ele, porque só de você demonstrar preocupação com ele, ele já se sente mais acolhido, isso melhora o fator psicológico dele. Com toda certeza. Eu lembro na Santa Casa, né, eu internava muito meus avós, né? Meus avós, no final da vida, eles tinham muito problema de internação, sempre estavam internando coisa. E eu participava ali daquele processo com eles, ficava com eles no hospital. Eu lembro que um dia a enfermeira chegou e falou: ó, tem um rapaz da sua idade aqui no corredor, que ele foi pular da pedra, ali atrás do Urubuxaba, ali, as pedras que tem. Ele bateu a cabeça e ele tende a ficar tetraplégico, né? Realmente, já não sentia os braços, não sentia as pernas. Eu não consegui acompanhar esse caso até o final. Eu lembro disso, eu fui no quarto dele, fiz amizade com ele, tava muito abalado ali emocionalmente. Então, como eu ficava muito no hospital, eu ficava ali no quarto dele às vezes, conversando com ele. Existe algum caso desse que seja reversível? Ou quando de repente chega nesse ponto é um pouquinho mais difícil? Ou alguma coisa que já te surpreendeu? Falou, meu, ele ia ficar tetraplégico, ele não ia ter mais os movimentos, mas de repente, uma luz divina colocou dentro da medicina ali alguém certo, na hora certa, e a coisa aconteceu. É engraçado você falar, eu tô enfrentando um caso similar neste exato momento. Eu tenho um paciente, um homem jovem, na faixa aí dos seus 40 anos. Ele estava a caminho de Santos para passar um final de semana com a família. A esposa estava vindo com as filhas no carro e ele vindo de moto, porque ele andava de final de semana de moto para se divertir. Ele não era motoqueiro do dia a dia, ele era um motoqueiro de final de semana para entretenimento. Ele sofreu um acidente, ele teve uma lesão complexa do braço esquerdo, quebrou em múltiplos lugares, mas as fraturas por si só não foram nem o principal problema dele. Ele teve uma lesão do plexo braquial. São todos os nervos responsáveis pela movimentação do braço. E a gente está batalhando aí para conseguir ofertar o resultado para ele. Aí eu, mais uma dezena aí de colegas aí que estamos trabalhando em cima do caso dele para poder gerar uma melhora para ele. Mas eu costumo dizer até para os meninos lá que a gente ajuda a treinar que medicina nunca é nunca e nunca é sempre. Então já teve casos que a gente realmente se surpreendeu aí com a evolução, porque parece que tem gente que nasceu para dar certo. Nasceu para dar entendeu? certo, né? E aí são resultados que são milagrosos, não tem outra palavra. Você faz tudo que você pode fazer e dá meios e ajuda, mas tem coisas que a gente não consegue explicar nesses casos, cara. Uma curiosidade minha, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Como que funciona a fé dentro da cirurgia? Principalmente você que lidar com acidentes, pessoas que vêm que poderiam ter morrido num acidente, que às vezes cai de um prédio, que sofre, né, esse tipo de situação que a gente está comentando aqui. Como que funciona pra você isso? Você é uma pessoa de fé? Você Sim, acredita com nisso? certeza. Para fazer o que eu faço, se não tiver fé, não tem condição, não. Seja qual for a sua fé, mas você tem que ter fé em alguma coisa. Mas eu procuro, inclusive, estimular isso nos pacientes, obviamente, da melhor maneira possível, mas a fé é presente no meu dia a dia o tempo inteiro. Sempre que eu entro para fazer algum tratamento de um caso desse, eu entro com a melhor fé possível, com a melhor esperança possível para poder ofertar esse resultado. E muitas vezes a gente não consegue explicar alguns resultados porque realmente a gente vivencia isso aí no dia a dia. Tem alguns eventos que parecem Na sua área é milagre. muito comum isso acontecer, né? Porque são pessoas Graças a Deus. que às vezes, né, você fala, meu, esse cara era pra ter morrido, né? Não é possível ele tá aqui na minha frente, eu tô aqui operando ele tá querendo viver, né? E às vezes, pô, não era a hora dele, né? Não, assim, eu vejo muito. É engraçado, né? Assim, é trágico, mas é engraçado. Quando a gente conversa, muitas vezes esses pacientes chegam desacordados, né? Aí você faz a cirurgia de emergência, que
geralmente esses pacientes passam por múltiplos procedimentos cirúrgicos. Aí você vai conversar com o cara depois da cirurgia de emergência, que aí ele já tá acordado, tudo mais, já consciente, não sei o quê. E, cara, 90% deles me mostram um acidente deles, porque ou foi em alguma avenida, ou foi em alguma estrada, alguma coisa, e tem alguma câmera que pegou o Ainda mais hoje em acidente dia, né? deles. Que tudo é filmado, né? Cara, e você olha os acidentes das pessoas e fala assim, cara, não é possível que você sobreviveu a isso. Não é possível que você só quebrou um braço ou uma perna, assim. Foi uma lesão grave e tudo mais, mas assim, cara, você nasceu de novo, porque eu já peguei casos que o paciente passou embaixo de um caminhão, cara, e o cara Meu quebrou Deus uma do céu. perna. O cara quebrou a perna, como é que você explica isso? Então são eventos assim. Depois acaba meio que até virando Quase que um meme, né? Ali, né? ali durante o tratamento, quando você vai pegando mais intimidade, vira até um assunto engraçado, cômico às vezes, porque você consegue resolver aquilo lá, enfim. Mas são eventos que realmente são inexplicáveis. É inexplicável, né? A gente brinca lá no jiu-jitsu, né? Quando um apaga, a gente fala assim, ó, se tiver o túnel com luz, você vem pro outro lado. Volta, né? Dá meia É volta. a instrução que a gente tem lá. Apagou, vem pro outro lado. O legal é acordar com as pernas pra cima, né? Bom, muita gente acha que fraturou, né? Colocou o osso no lugar e tá tudo resolvido. Mas em fraturas mais graves, isso não é tão simples, né? Não. Fraturas de alta energia, ela tem íntima relação com 2 eventos, né? 3, na verdade. A fratura exposta, né? Está relacionado a um dos piores eventos que pode acontecer, que é a osteomielite, infecção do osso, tá? O trauma grave, o osso é uma parte que está lesionada nesse trauma. Então, tem lesão de vaso, tem lesão de nervo, tem lesão de músculo, tem lesão de tendão. E o osso é o que representa essa lesão, certo? Quando você olha ali no raio-x, está aquele osso multifragmentado. Mas tem todas essas lesões por trás. E a associação desse grupo de lesões predispõe a osteomielite, que é a infecção, e predispõe a um evento que se chama pseudoartrose. A pseudoartrose, a grosso modo, é simplesmente quando a fratura não cola. E aí, quando ela não cola, está intimamente relacionada a esses traumas mais graves, a gente precisa lançar mão de N recursos, medicina regenerativa, procedimentos cirúrgicos para gerar a consolidação disso. Mas a experiência aí que a vida nos deu aí é que, de longe, quando tem eventos de osteomielite, muitos desses pacientes eles chegam desacreditados, porque passam em muitos colegas e falam, ó, não tem cura, vai ter que ficar tomando antibiótico, vai ter que fazer múltiplas cirurgias, vai ter que fazer só uma raspagem aí no osso. E, na verdade, ela tem cura. É um tratamento complexo, requer bastante atenção e cuidado, mas ela tem cura. Só precisa ser tratada adequadamente. E a gente vê diariamente isso em consultório, pacientes chegarem desenganados porque passaram. E eu não digo nem que é má fé dos colegas, é porque realmente é um tratamento muito difícil e especializado e que a maioria do pessoal não tem intimidade aí para tratar isso. E quando a gente pega esses casos, geralmente são os mais desafiadores, são os de infecção. E assim, é louco, né? Até o que eu vou citar aqui. Tava lembrando de um caso da minha família. Aí você fica falando as coisas sobre, né, reconstrução óssea, os acidentes. E teve um acidente caseiro, foi com o avô da minha esposa. Ele levantou no meio da noite para ir até o banheiro, ele quebrou o fêmur. De pé mesmo. A gente não sabe nem como aquilo aconteceu, não sabe se ele caiu ou se só o fato dele estar de pé acabou quebrando. E em 2 dias ele teve uma embolia pulmonar e faleceu. Né? Acho que não deu nem tempo dele. Eu não lembro se chegou a dar tempo dele fazer a cirurgia ou não. Qual que é a ligação que tem entre, às vezes, a quebra de um fêmur tudo, e a embolia? Porque isso é muito comum, né? Sim, é comum, a gente toma todas as medidas possíveis para evitar que esse evento aconteça, né? Como eu falei, o trauma, no geral, o osso é a representação, mas há uma lesão ali vascular associada que seja por menor, que não precise de tratamento cirúrgico daquela lesão vascular, e a própria fratura óssea, ela começa a liberar êmbolos, seja gordurosos ou hemáticos lá ali naquela região, e predispõe a ocorrer uma trombose venosa profunda, que é o primeiro estágio para que ocorra uma embolia pulmonar, que pode levar a eventos de óbito. Então, esse paciente ele precisa ficar atento a esses eventos, ele precisa ser muito bem orientado para que seja identificado.
Eles precisam lançar mão de medicamentos e medidas mecânicas mesmo. Por exemplo, eu atuo também na área de cirurgia do quadril, onde é muito frequente a gente ver isso. E assim, o primeiro fator que melhora bastante, significativamente, esses eventos adversos é que esses pacientes sejam operados da maneira mais rápida possível. Muitas das vezes, esses pacientes não têm condição de fazer a cirurgia definitiva no primeiro momento, porque seja pelo trauma ou pela idade do paciente, por exemplo, um paciente com uma fratura de quadril, que geralmente está mais relacionado a pacientes mais idosos, eles não têm condição de fazer aquela cirurgia naquele momento, então você precisa melhorar o ambiente metabólico, a reserva metabólica do paciente para que ele possa passar pela cirurgia. Então, nesse momento, você tem que fazer uma série de medicações, reposições, para você deixar esse paciente no melhor ambiente metabólico dele para que ele passe por esse evento cirúrgico. O quadril é muito relacionado a isso, e tanto que a maioria dos hospitais aí que eu trabalho, a gente tem um protocolo de tentar operar esses pacientes o mais breve possível. Muitas das vezes acontece desse paciente chegar com uma fratura de quadril, um paciente que quebrou o colo do fêmur, a cabeça do fêmur, né? E ele precisa fazer uma prótese de quadril, por exemplo. Esse paciente, muitas vezes, se ele chega numa madrugada, no dia seguinte ele já está sendo operado. Se a gente conseguir operar ele de manhã, na manhã seguinte, faz os exames, vê se ele está tudo bem, se ele tem condições, opera esse cara na manhã seguinte. Porque o principal fator que evita esses eventos trombólicos aí é você devolver a mobilidade precoce. Se você devolver a mobilidade precoce, o fluxo sanguíneo se restabelece de uma tal maneira que diminui os eventos de trombose. Então, muitas vezes, esse cara ele quebrou, um cenário hipotético, ele quebrou numa sexta-noite, no sábado de manhã ou no começo da tarde ele está sendo operado, no sábado, no final do dia, ele está em pé andando. Você põe esse cara para andar o quanto antes para você recuperar ele e evitar esses eventos adversos aí o máximo possível. Então poderia ter sido evitado isso se de repente houvesse uma... Ou não, você acha que... Depende porque muito, né? Acontece desse paciente, você faz os exames e fala assim, ó, ele não tá apto para cirurgia. Ele precisa fazer uma suplementação aqui para que ele tenha condições de passar por uma cirurgia. E com certeza esse seu tio aí deve ter feito uso de anticoagulantes. O anticoagulante, ele diminui muitos dos eventos, mas ele não elimina o risco dele acontecer. Isso é importante de ser dito. Ele diminui, mas não evita dele acontecer. Às vezes ela acontece de uma forma tão maciça que o remédio não consegue segurar a formação daquele trombo, entendeu? Mas uma vez que tenha condições, quanto antes esse paciente for operado, quanto antes ele for reabilitado, quanto antes ele sair da cama, eu costumo fazer até uma brincadeira, principalmente com os pacientes mais idosos, eu falo para eles que cama é igual caixão. Então, se ficar deitado numa cama, se você não reabilitar ele antes, não botar ele para andar e funcionar e retornar às condições que ele tinha prévio àquele evento, o mais rápido possível, esses pacientes, eles costumam evoluir a óbito, porque ficar deitado na cama. A cama definha literalmente qualquer pessoa. Você falou do quadril, né? A gente falou muito sobre a parte de reconstrução óssea, mas você é especialista em quadril também, né? O que te levou a escolher essa área, doutor? Eu tenho essas duas paixões aí na vida, né? A reconstrução óssea, com certeza, é uma paixão que eu tenho muito grande na minha vida, assim como o quadril. O quadril, a gente também trata de pessoas que estão com déficit funcional grande, né? Eu sou apaixonado em reabilitar as pessoas. Eu gosto de tirar a pessoa daquele momento onde ela está sofrendo e devolver ela a uma condição normal de vida. E o quadril é uma área que você consegue fazer isso magnificamente bem. Tanto que você pegar, tem um jornal médico que chama The Lancet. A cirurgia de prótese de quadril foi considerada a cirurgia do século, com os melhores resultados de todos. The Lancet é um jornal inglês, respeitado mundialmente, que grandes trabalhos publicados aí de medicina consideram a cirurgia de prótese do quadril como a cirurgia do século, porque é exatamente isso. Por exemplo, um senhorzinho que caiu em casa e quebrou o colo do fêmur, você opera ele e ele bota ele para andar no dia seguinte. O que você pegar
muitos anos atrás aí, esse cara ficava deitado 3 meses numa cama. Tinha um índice de mortalidade de 50%, metade que quebrava morria. E hoje você conseguiu baixar isso para menos de 1/3, exercendo esses protocolos, né, que a gente coloca em prática aí hoje em dia. E tá muito relacionado também àquele paciente. Santos é uma cidade curiosa, né? Santos a gente tem bastante universitário e bastante idoso, né? Sim, são os E, extremos, né? e o idoso, geralmente eu vejo isso frequentemente no hospital, no consultório, quer dizer. O paciente trabalhou a vida inteira dele, chegou o momento de aposentar, ele veio para Santos, ele quer caminhar na praia, ele quer jogar tamborel, ele quer fazer as atividades dele e ele não consegue porque ele tá com dor. Aí ele te procura, você começa a examinar o paciente, a gente tenta sempre fazer os tratamentos mais tradicionais antes da gente sequer conversar em cirurgia. Eu acho que a cirurgia a gente tem que lançar a mão sempre como último recurso, mas em alguns recursos a gente precisa lançar a mão dela. E aí você faz uma cirurgia, esse tiozinho começa a efetivamente aproveitar o que ele veio para aproveitar, né? Esse senhor começa a aproveitar o que ele veio aproveitar aí na aposentadoria dele e ele volta super contente. Acho que a resposta do paciente é muito boa e é uma cirurgia que efetivamente melhora a qualidade de vida do paciente. Isso é uma das coisas que mais me deixa aficionado aí dentro da medicina, é melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. Para quem não sabia, né, o doutor Ricardo Arruda também especialista em quadril, né, doutor? Sim. Muitos casos aí já aconteceram. Assim, eu queria voltar à parte de cirurgia para entender se assim, a gente tem muitos inscritos que são da melhor idade. A gente está em Santos, né? Então, quem busca informação justamente é esse público, tá? A dor do pós-operatório, ela é intensa. Como lidam com isso? Então, tem várias formas de você fazer isso. A gente busca, hoje em dia, fazer as menores incisões possíveis. Quanto menos tecidos a gente lesar, porque a cirurgia é você lesar tecidos programadamente. Então, quanto menos você precisar fazer isso, menos dor esse paciente tem. Então, a gente usa isso a gente faz incisões menores, acessos menores, implantes menores. Hoje, o que a gente teve de evolução aí de materiais para poder performar essa cirurgia com vias minimamente invasivas é significativamente. Antigamente, o pessoal escutava falar de prótese de quadril e tinha medo, né? Não, uma cirurgia que eu vou ter que ficar deitado na cama, que eu vou ter bastante dor. Hoje a gente consegue fazer uma prótese de quadril com acesso de 10, 8 centímetros na pele. Então, não são nem 10 pontos, 15 pontos que você dá na pele da pessoa para poder fazer uma prótese de quadril. E a gente tem algumas técnicas que a gente faz no próprio intraoperatório para poder amenizar essa dor. Então, a maioria, assim, salvo raras exceções, esses pacientes eles voltam a andar no mesmo dia da cirurgia, no mais tardar no dia seguinte. Então, a gente teve avanços significativos aí. Sensacional. A gente teve o caso do tenista, né, Gustavo Kuerten, né? Sim. Ele teve problema no quadril, não foi isso? Teve. O Gustavo Kuerten, ele teve uma artrose, porque é outro mito também, né? Que a artrose só acontece em idoso. Ela pode acontecer no jovem, principalmente jovem de atletas de alta performance, podem apresentar isso. O Guga, ele teve que fazer uma prótese de quadril. Ele tem uma prótese de quadril nele. E ele ainda continuou atuando. O Andy Murray, que fez uma prótese de quadril, ainda seguiu carreira por, acho que quase 10 anos ainda após a artroplastia dele de quadril, competindo em alto nível. Então, assim, se você tiver uma técnica apurada, um paciente bem orientado e todo um protocolo estabelecido, esse paciente ele está reabilitado muito rapidamente, com um nível de dor muito baixo, que quando a primeira consulta pós-operatória, né, é muito engraçado do paciente que faz a prótese de quadril, porque você explica bem, você conversa bem, ele entende, mas ele fica meio incrédulo, né? Só que eu acho que a dor dele é tão significativa que ele topa passar por aquilo que na cabeça dele é um evento muito traumático. E aí, quando ele volta na primeira consulta, ele falou, doutor, é uma frase que a gente escuta frequentemente, falou, doutor, se eu soubesse, eu tinha feito antes. É muito frequente isso acontecer no consultório, porque ele volta e fala, você literalmente tira a dor com a mão, você substitui a fonte da dor, e isso é significativo na melhora deles, na qualidade de vida deles. E fala uma coisa, o enxerto ele dói mais que a cirurgia principal? Depende.
Depende bastante de aonde você tira esse enxerto, mas o enxerto não está muito relacionado à prótese de quadril, está mais relacionado ao trauma, mas os enxertos que a gente precisa tirar, por exemplo, da asa do ilíaco, que é esse osso que a gente consegue palpar aqui na nossa cintura, ele geralmente é um fator que incomoda bastante. A gente lança a mão da medicina da dor aí, Dr. Rui foi um exímio professor meu aí nessa área, e a gente tenta fazer alguns bloqueios ali para melhorar essa dor, mas a retirada de enxerto geralmente é um quadro onde a gente tem uma dor que consegue ser manipulada com medicações e com técnicas, mas geralmente é um lugar de queixa do paciente. E existe rejeição do enxerto ósseo? Tipo comum em transplantes ou não? Então, a palavra rejeição no mundo da ortopedia, a palavra rejeição, a não ser que você tenha uma alergia constatada, por exemplo, algum tipo de implante, alguma coisa. Por exemplo, tem muita mulher que não pode usar ouro ou algum tipo de prata, algo do tipo, porque tem alergia. Caso você não tenha constatação disso, a palavra rejeição na ortopedia é meio que uma forma mais simples da gente tentar fazer o paciente entender, mas na verdade ela é uma infecção. A infecção, quando o enxerto é autólogo do próprio paciente, não tem como você ter uma rejeição a uma coisa que já estava dentro do seu corpo, que é seu, que é um próprio pedaço ósseo seu. Na verdade, isso é uma infecção, é a osteomielite, que aí é aquele tratamento que precisa ter bastante fé e bastante conhecimento para conseguir ofertar bastante resultado aí para os nossos pacientes. Me fala uma coisa, impressão 3D, bioengenharia, impressão de osso, isso é real mesmo? Sim, eu faço. Tem um colega lá de Santa Catarina que ele começou com esse processo e numa dessas viagens que a gente faz, a gente entrou a fundo nisso e ele, na verdade, desenvolveu e eu uso isso aí na minha rotina, o Léo Gubert, então um abraço para ele. A gente, quando tem uma deformidade muito complexa, algum tratamento muito complexo, a gente lança a mão de impressão 3D daquele segmento ósseo, para que a gente possa fazer o planejamento da cirurgia. Essas cirurgias de alta complexidade, se elas não forem minuciosamente planejadas, você está fadado a fracasso. Então, o que eu costumo fazer de rotina, seja para uma prótese de quadril, ou seja para o tratamento de uma deformidade ou de uma osteomielite, eu faço uma impressão 3D desse osso a partir de um exame de tomografia que a gente pede. E a partir desse exame 3D, a gente faz todo o planejamento cirúrgico do paciente. Eu opero o osso do paciente antes de estar operando o paciente. Então, se você for na minha casa, é uma loucura, assim. Tem um quarto lá que tem um 3D. monte de osso 3D, assim, que a gente usa justamente para fazer esses planejamentos, porque o momento da cirurgia, a gente faz um monte de cirurgia aí no mês, todos os dias, enfim. Mas para o paciente é um evento marcante na vida dele. Então ele merece ter o melhor possível. Para ele ter o melhor possível, eu tenho que entrar naquela situação sabendo exatamente o que precisa ser feito. E essa impressão 3D me possibilita exatamente saber o que eu vou encontrar lá dentro e qual é a solução que eu vou precisar ter para poder ofertar para ele. Então eu costumo brincar que às vezes eu tô operando ele pela segunda vez, mesmo sendo a primeira, né? Porque eu já operei ele em casa e depois eu opero ele no hospital, efetivamente. Você já sabe o que você vai encontrar, né? Pelo menos já sabe a situação que vai estar. Exatamente. Meu, que loucura, né? Como a tecnologia vem ajudando. Ah, né? eu sou fã, cara. Assim, o que ela gera de benefício pra gente poder melhorar tanto a vida do cirurgião, para facilitar a vida do cirurgião, quanto principalmente a do paciente, cara. Eu sou fã. Eu fico o dia inteiro procurando formas da gente conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Então, deixa eu fazer curso de impressão 3D, cara. Isso daí é uma coisa que eu falei, cara, eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia ter que fazer isso aí para ser médico, mas efetivamente melhorou resultados, trouxe mais segurança. Eu entrego o osso pro paciente e falo assim, ó, é isso aqui que vai ser feito. Ele consegue entender da melhor forma possível, visualmente e tátil, o que vai ser feito com ele. Acho que você resumiu um pouco, mas eu vou insistir, né? O que você enxerga no futuro da reconstrução óssea? Tem algo que te empolga? Além da tecnologia, acho que os estudos, né? As novas correntes, talvez. Assim, da reconstrução, o que me empolga muito são as assistências computadorizadas que a gente tem.
Isso melhora significativamente a forma de ser feita a cirurgia, torna ela menos invasiva. Então, quanto menos a gente precisar abrir ou fazer incisões, com certeza a gente consegue ter um resultado melhor. E a navegação disso, e a navegação hoje vem sendo realidade não só na reconstrução, como na ortopedia como um todo. O quadril tem cirurgia assistida por robô, por computação, ombro, joelho, a reconstrução também faz parte disso. Então, essa parte mais voltada para navegação computadorizada e cirurgia robótica ofertam resultados, assim, com precisão robótica, né? A calculadora não erra uma conta demais, né? Talvez a inteligência artificial, nesse momento, esteja chegando junto à medicina ou ainda não... É uma coisa que ainda não casou. Especificamente para ortopedia, eu acho que ainda não é o momento ainda disso estar em evidência. A robótica, sim, e a navegação, sim, são cirurgias que a gente consegue fazer. A navegação a gente consegue fazer em qualquer lugar. Em qualquer hospital você consegue fazer uma cirurgia navegada. Você só precisa ter um computador e internet, que é o que você tem em qualquer Básico, lugar, né? né, hoje em dia. A robótica, ela fica mais restrita a determinados centros, né? Mas a navegação, ela tem basicamente a mesma precisão que a cirurgia robótica. E você consegue executar em qualquer lugar. Então, se eu tenho um método que eu consigo executar em qualquer lugar, que oferece o mesmo tipo de resultado, isso realmente me deixa significativamente empolgado, porque eu consigo melhorar bastante nos resultados. Então, é uma coisa que a gente vem procurando investir bastante nisso daí, na navegação, seja na parte de trauma, de reconstrução ou de quadril, a gente lançar a mão desses artifícios. Doutor, a gente está chegando próximo ao final aqui. Eu queria que você respondesse aqui, para quem sofreu uma fratura grave, passou por uma perda óssea, tá? E tá inseguro, o que você diria hoje com a sua experiência? Pode me procurar. Mas brincadeiras à parte, né? Primeiro você tem que estar com um profissional habilitado para poder resolver isso e estar sempre em contato com ele. Como eu já falei aqui, o principal é você conseguir ter uma relação com o seu paciente, um contato onde você consiga explicar para ele efetivamente. Quando a gente tem esses tipos de casos especificamente, a gente precisa alinhar expectativas. Por mais que eu use um robô, uma navegação, um computador, tem certas coisas que a gente está falando de humano. Tem certas coisas que, por melhor que isso aconteça, melhor forma que seja feita, existem cicatrizes, existem alterações que não estão diretamente relacionadas ao seu ato cirúrgico, mas sim ao processo de recuperação daquele próprio corpo. Então, isso precisa ser intimamente conversado com o profissional que está ali tratando. E uma vez que essa expectativa, mediante esse trauma grave, seja bem alinhada, na maioria das vezes a gente se surpreende. Na maioria a gente tem um resultado melhor do que o esperado. A gente tem estatísticas que mostram quando acontece isso, geralmente acontece aquilo e tudo mais. Se você for, eu sou um maníaco de dados aí, você já percebeu, eu fico olhando isso daí. Mas na maioria das vezes, quando a gente tem essa relação bem estabelecida, né, de expectativa do que vai ser feito, do que pode ser feito e quais são o que a gente espera que aconteça, geralmente a gente se surpreende positivamente por isso. Muito bom, tá? Foi uma resenha aqui maravilhosa que a gente teve com você. Conteúdo inédito aqui na segunda temporada do Diário Cast. Queria agradecer, né, a você, ao Instituto IMES, a Vivi, né, que permitiu a vinda de vocês aqui hoje, tá? E falar que as portas estão abertas e foi uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que grande parte da medicina é a gente distribuir informação, então acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira efetiva aqui hoje. O IMES é o nosso instituto lá que a gente está baseado, então a gente tem de tudo para poder ofertar para quem nos procurar lá por ajuda. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Quem quiser procurar você nas redes sociais... Pode me procurar como Dr. Ricardo Arruda ou no próprio Instagram do IMES, Instituto Médico de Especialidades Santistas, que conseguir me encontrar lá.
vai estar aqui na descrição também desse vídeo, tá bom? Tá bom. Diário Cast de número 14, reconstrução óssea, quadril e muito mais. Muito obrigado a todos. Diário Cast, a nova voz do Santista.